Olá, constatamos todos os dias, estamos vivendo tempos sombrios hoje, uma contemporaneidade violenta. Mas o que a violência de hoje é diferente da de ontem, da do século passado? Como a psicanálise pode dar uma contribuição específica, adequada ao campo da criminologia? Para conversar sobre esse tema, a psicanálise e o crime, está aqui conosco a psicanalista e professora Maria José Gontijo, autora de uma tese sobre o assunto. Bom, Maria José, lá vamos nós enveredar por um assunto que não é fácil, né? Ainda mais passando pelo campo da psicanálise, que tem um jargão muito específico, né? Eu sempre me lembro assim, de um caso que envolvia lá o Einstein, onde ele explicava, né, a teoria da relatividade para alguém e a pessoa falava, não entendi. Aí ele simplificava. Eu continuei não entendendo, ele simplificava. Até que um momento a pessoa fala, agora eu entendi. Ele dizia, agora já não é mais a teoria da relatividade, tanto que simplificou. Então, o nosso desafio é esse, né? É tornar isso compreensível, alguma coisa que é muito complexa, né? Bom, as sociedades, de uma certa forma, sempre se preocuparam com a questão da transgressão, da lei, seja do costume, né, consuetudinária, ou da lei escrita. Vamos fazer uma retrospectiva, assim, em grandes lances, assim, como que era entendido o crime, por exemplo, na sociedade antiga, na Idade Média e na modernidade. Na sociedade antiga, que nós temos os rituais de sacrifício, né? Exatamente, né? A preocupação, né, do homem em sociedade é como conviver, né? Como viver junto e como afastar a possibilidade de violência. Né? E para isso a humanidade inventou formas, né, de afastar a possibilidade de violência, que é, né, no final das contas, uma destruição, né, do laço, né? Então a gente tem formas, né, da antiguidade de sacrifício, né, para afastar, para recolocar, né, o convívio entre a determinada sociedade. Então, o sacrifício foi uma forma utilizada durante muitos anos, né, nas sociedades primitivas. A gente encontra a figura do sacrifício, inclusive na Bíblia, né, no Antigo Testamento. Né? Depois a gente tem, ao longo da Idade Média, né, os duelos, as lutas, né, maneiras, mas sem ter ainda uma tipificação do que hoje o direito penal coloca como, né, o crime e a punição, né, instituída pelo Estado. No né? caso da Idade Média, você tem inclusive as punições em praça pública. Exatamente, né? exatamente. Né? A partir do momento que as infrações, vamos dizer assim, são localizadas como crimes de lesa majestade... Porque né? a figura que está sendo ofendida ali em última instância, do rei, né? O rei. Nem sei se é em última instância, talvez seja Não, em mas primeira. né? Então, qualquer ato ali era de violência, né, que acontecia em determinada comunidade, era interpretado como um ato contra o poder real. Né? E por isso, né, a punição em praça pública era a forma do rei reafirmar o poder dele. Né? Então, a gente tem, ao longo da Idade Média, né, essa figura aí, né, da execução em praça pública a fim de reafirmar o poder real. Né? E a culpa, muitas vezes, era obtida através do testemunho, né? Não sei, tem as provas, né, que eles buscavam, né? Existia uma investigação, um certo inquérito na Idade Média, assim, você tem os tribunais da Inquisição, né? Ligados à igreja. Ligados à igreja. Né? Quer dizer, você tem aí uma relação muito próxima entre o poder, né, do rei, né, e o poder da igreja aí, né? Para e passo, de alguma forma, a igreja extraindo também formas de punir, né, a partir da culpabilidade, né, vamos dizer assim. Isso durou até a modernidade, vamos dizer assim. Né? Com o declínio da monarquia e a entrada, né, dos estados, aí, vamos dizer assim, democráticos, que se cria o direito penal, né, e a retirada da punição em praça pública e a justiça tal qual a gente conhece hoje, baseada na lei do direito. Né? Então, isso é algo bem contemporâneo a nós, né? Isso. A modernidade, então, ela vai, de uma certa forma, instaurar uma culpa individual também, Exatamente. né? Porque antes você tem também a questão do indivíduo na sociedade, a ofensa à sociedade, mas tão na época moderna, é o indivíduo frente ao Estado, frente aos seus
com cidadãos, a sua... Porque no crime de lesa majestade não se trata de responsabilizar o fautor. Se trata de reafirmar a vítima ofendida, que é o rei. Né? Sim. Na justiça moderna, né, aí entra, né, essa noção de que se cometeu um ato, né, de violência, quando tipificado como crime, ele vai se responsabilizar perante uma lei que ele já conhece de antemão. Né? Nos crimes de lesa majestade, não necessariamente você não tinha uma tipificação do que era o que não era. Poderia ser um capricho do rei, ó, não gostei, vou lá, pego sua casa, né, seus bens, né, mato seus filhos. Né? Você não tinha essa relação direta estabelecendo determinados atos, né, de violência, são tipificados como crime e, caso alguém os cometa, será responsabilizado. Aquela pessoa vai responder, né, diante, né, da justiça, né, do sistema jurídico, né, por aquele ato cometido que ela sabia que não podia, porque já está pré-determinado como crime. Sim, né? E é interessante pensar nessa coisa do ar da época, né? Acho que é o Rambaud que fala do ar da época, né? Das coisas que se conectam, né, direto ou indiretamente, porque ali no século XIX, na época da modernidade, você tem também a procura da noção de autoria também, literária, inclusive, né? Que o Foucault fala, o que é um autor? É no século XIX, que é também uma questão da autoria estética, vamos dizer assim, esse livro é meu, fui eu que escrevi, coisa que os antigos não ligavam, eles citavam Aristóteles, citavam, mas sem nem citar fonte muitas vezes, né? Se apropriavam das ideias. A partir do século XIX, a autoria, não só do crime, mas, digamos, do livro, da obra, também há essa busca de ficar a clara autoria do indivíduo. É o individualismo, né, Sim, na verdade. Né? É a mudança, né? Antes a gente tinha súditos. Né? A partir da Revolução Francesa, né, é uma outra subjetividade, né, que se estrutura, né, vamos dizer assim, né, de um sujeito que ele é uma cabeça, um voto, né, vamos dizer assim, né, e essa noção de individualidade, a noção de liberdade, né, todas essas valor noções, da liberdade, valores, né? aí, né, que se modificam, né, a partir da queda, né, das monarquias, né, e dessa lógica baseada aí, né, num soberano e nos súditos que não tinha, né, tanto que assim a forma de responsabilizar ela está completamente relacionada com o modo como se pensa o homem na época. Então, se na época, né, dos crimes de lesa majestade, o rei era o dono, né, vamos dizer assim, o soberano, né, de tudo, né, inclusive dos corpos. E ele podia dispor desses corpos de acordo, né, com o seu capricho, vamos dizer assim. Né? Por isso que era, né, a sociedade consentia com esse tipo de manifestação pública, né, a gente vê, né, os relatos, né, das manifestações em praça pública, das pessoas lá torcendo, né, assistindo, né, a esses castigos em praça pública. Na modernidade já é diferente. A liberdade passa a ser um bem. Então, como que você vai punir? Extraindo esse bem. Isso, né? privando, que até hoje, né, de uma certa forma, é o que se busca ainda. Né? Nós vamos chegar na contemporaneidade, mas assim, há momentos em que tem de se lembrar, a questão não é, como disse até o ministro da Justiça, o Eduardo Cardoso, se não me engano, nossas prisões são verdadeiras masmorras da Idade Média, porque a privação da liberdade é que já devia ser suficiente. Não é você humilhar o indivíduo na prisão, você né, colocar onde cabem 10, colocar 50, não é isso. Mas enfim, agora você lembra também uma coisa muito importante na sua tese, você diz, né, você cita São Paulo, que diz assim, a lei faz o pecado. O pecado, isso está em São Paulo. Em São Paulo, que Lacan, apropria, a lei faz o crime, quer dizer, é a lei que estabelece o que é crime, a punição adequada, e esse conjunto diz muito da sociedade em que está inserido esse conjunto, né? Não existe sociedade sem lei. Sim, não existe sociedade sem lei, seja de costume, da tradição, ou seja, como a nossa, de direito. Né? Não é que a gente não conviva, né, com
formas, né, tradicionais de instituir isso que a lei faz, que é uma mediação, uma regulação, né? É essa que é a tentativa da lei, né? Mas na nossa, né, ela é estruturada a partir da lei do direito, né? Que é essa lei previamente escrita, conhecida, né? Por isso que a gente toma essa máxima de São Paulo, né? A lei, né, faz o pecado, né, vamos dizer assim, e correlaciona com a nossa sociedade baseada na lei do direito. Ou seja, é a lei que cria o crime. Né? A partir do momento que ela é enunciada, que aquilo passa a ser crime, né? E passa a ser respondido como crime. Por isso que eu imagino que ainda hoje, né, vocês acabaram de fazer um seminário, um congresso internacional de direito e psicanálise, né? Sim. Você apresentou seus trabalhos, teve várias mesas que trataram desse assunto. É que você pode fazer um direito comparativo, porque às vezes eu imagino que um crime que é punido severamente numa sociedade não é em outra, né? Sim, sim, o direito acompanha o movimento, né, das sociedades, né, das épocas que a gente vive. E esse congresso, né, internacional, ele contou com convidados, né, de várias partes aqui do Brasil e também internacionais para discutir essa cooperação que a psicanálise tem sido convidada a fazer na relação aí na interface, né, como a gente diz, com o direito, né? Isso já se faz há algum tempo aqui no Brasil, desde o início dos anos 2000, né? Mas são contribuições, né, que a psicanálise tenta, né, fazer nos impasses contemporâneos que o direito encontra aí nas suas mais diversas, né, formas. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, não é, Maria José? E vamos voltar daqui a pouco já falando sobre Freud, um homem da modernidade, a culpa no centro do seu sistema de pensamento. Até daqui a pouco.